que Deus abençoe a sua vida. Que Deus cubra a sua vida de sabedoria para que você saiba investir a sua vida no que é certo, no que dá, que produz vida e vida com abundância. Que o Espírito Santo, essa é a minha oração, venha sobre você, dá sabedoria para que você saiba como investir a sua vida enquanto ela está aqui na terra, para você ter uma vida abundante. Olha só o que Jesus falou, que eu quero que você preste bastante atenção. Olha só a palavra dele para todos os seus seguidores. Vamos vê-la. Ele disse: se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas quando eu for, eu o enviarei. Pronto. Então aí, preste atenção. Jesus disse: se eu não for, mas para Jesus para Jesus ir para o céu, ir e sentar-se à direita do Deus Pai, para que o Senhor Jesus pudesse ir para enviar o Consolador, o que ele teve que fazer? Responda. Você entendeu? Você entendeu? Jesus, para ir ao Pai e então enviar o Consolador, o que ele teve que fazer? O que ele teve que fazer? Adivinhe? Adivinhe aí. Ele teve que morrer. Jesus teve que ser sacrificado. Ele teve que ser penalizado com a morte e a morte de cruz. Então, Jesus não morreu doente, Jesus não morreu de velhice, Jesus não morreu porque levou um tiro, uma flechada. Não, ele morreu de forma penosa, dolorosa. Ele morreu crucificado. Ele morreu aos pouquinhos, sofrendo. Ele teve que passar por essa morte de sacrifício para então poder enviar o Espírito Santo. Não é legal isso? E tem mais. Vamos ver o texto. Se eu não for, ele está falando para o Pai. O Consolador, o Espírito Santo, o Consolador é o Espírito Santo. O Consolador não poderá vir para vocês. Mas, quando eu for para o meu Pai, eu então vou enviá-lo. Ora, Jesus morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus, subiu aos céus e sentou-se à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Pronto, ele fez a primeira parte. Agora, nessa campanha que nós estamos vivendo, da campanha de Israel, da Fogueira Santa de Israel, nós estamos nos unindo com todas as forças. Você, eu, todos os pastores, bispos, obreiras, obreiros, todo mundo que está na Igreja Universal do Reino de Deus está se envolvendo em busca dessa resposta de Deus, o Espírito Santo. Os que já receberam estão buscando as bênçãos. Mas, além disso, os pastores, esse grande exército de Deus, espalhado pelo mundo inteiro, por todo o planeta Terra, está unido num só propósito, para que você também receba o Espírito Santo. Porém, para você receber o Espírito Santo, o que tem que acontecer? O que tem que acontecer? O que tem que acontecer? Adivinhe? Ora, se para Jesus subir aos céus, ele teve que sacrificar a sua vida, o que é que você acha que nós temos que fazer para receber o Espírito que ele vai mandar? É óbvio que nós também temos que sacrificar. Então, todos os que receberam o Espírito Santo, sem exceção, todos que receberam o Espírito Santo tiveram que pagar o preço, tiveram que sacrificar. E você vai ver isso nesses testemunhos que nós vamos colocar agora. O testemunho de uma empresária e o testemunho de um ex-presidiário.
Então você vai ver que eles sacrificaram para receber o Espírito Santo. E para você receber o Espírito Santo, no mínimo, minha amiga, meu amigo, você também tem que sacrificar. Porque essa é a lei de Deus, a lei da vida, a lei do dar e receber, do plantar e colher o que se plantou. Então, Jesus, para subir aos céus, teve que morrer, teve que ser sacrificado. E depois ele enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo já veio. O Espírito Santo já veio. Já foi dada a ordem, ele já veio. Mas ele só desce sobre aqueles que sacrificam. Vamos ver isto nestes testemunhos agora, em nome do Senhor Jesus. Meu nome é Rosângela, eu moro em Barra do Garças. Antes de ter o Espírito Santo, de conhecer a Deus, nós sofremos muito. Eu digo que nós, a família toda, né? Eu vim de uma família muito pobre, pobre mesmo, onde a gente não podia sonhar com nada, não tinha o direito de sonhar com nada, nada de melhor. A minha mãe era sozinha, cuidava de nós todos, éramos uns 10 crianças na época e era muito sofrida, muito mesmo. O meu primeiro casamento eu sofri muito, foi quando eu tive o meu filho com 15 anos, o meu primeiro filho. Eu, nesse relacionamento conturbado, com muitos problemas de vício, de traição, foi quando eu terminei esse casamento e logo em seguida eu conheci o Lorival, meu esposo agora, atual. E aí, achando assim que ia ser, né, o casamento, a vida tranquila. Logo fomos morar juntos, daquele jeito todo errado. E a minha mãe, na época que eu conheci ele, ela já era da Igreja Universal. Ela já era, sempre ela ia, levava jornal pra gente, convidava, mas ninguém queria saber de Deus. E aí foi quando começou a vir os problemas. Ele se entregou à bebida, assim, de uma tal forma, e era aquela vida, assim, totalmente derrotada. Foi quando eu tive meu segundo filho. Passa fome, traição e mentira, e derrota mesmo. Derrota a ponto, assim, de você não saber o que você fazer mais. Eu me sentia feia, insegura, e assim, eu não bebia, não fumava, não trabalhava muito e tentava, assim, levar uma vida, né? Como se diz, normal para uma pessoa de bem, digna, né? Mas, assim, eu era muito insegura e isso, assim, me atrapalhava de uma tal forma na minha vida que eu não conseguia conduzir a situação, até mesmo com o filho, né? Igual eu já tinha um filho e depois veio o outro. Ele simplesmente virou para mim e falou assim, não, eu tenho outra mulher na rua. Eu tenho E ele falou assim, convicto, como se aquilo fosse a coisa mais simples do mundo. E eu não vou te pedir para você aceitar, mas eu tenho. E é uma pessoa da nossa convivência. É uma pessoa da nossa convivência. E quando eu olhei assim para o chão, eu vi um buraco enorme. Eu não tinha reação. A gente se separou, ele foi embora. E eu fiquei muito mal e foi passando os dias e depois ele resolveu, e a gente conversando, ele voltou. E aí veio meu terceiro filho. E aí o problema parece que assim, quadriplicou. Ele deixava claro que ele saía com outras mulheres e não estava nem aí. E aí foi quando as brigas começaram a ser tão mais sérias que ele corria atrás de mim com faca para me matar. E a minha vida, nesse momento, ela estava assim, acabada, destruída completamente. A gente passava fome, devia todo mundo. E aí, um dia, eu resolvi aceitar o convite da minha mãe. E fui na igreja. E aí, frequentando e lutando, e eu vi que eu precisava mesmo, era do Espírito Santo. Eu entendi a prioridade e eu notei e aceitei que sem o Espírito Santo eu não podia nada. Eu não podia mudar o marido, mudar nada. E eu entendi, eu pensei, eu preciso mudar primeiro. Eu priorizei o Espírito Santo e deixei de fazer as coisas que eu via que fazia muito mal para mim e que
deixava a minha vida daquela forma. Eu deixei de ter mágoa das pessoas, de julgar, de xingar. E tudo aquilo eu via que fazia mal para mim mesmo. Eu notei que aquilo fazia toda a diferença, toda a diferença. E nesse momento que eu recebi o Espírito Santo e peguei firme, a minha vida foi mudando gradativamente. E aí foi onde veio a Fogueira Santa de Israel. E eu vi a oportunidade de eu começar a resolver toda aquela bagunça da minha vida. Eu já tinha o maior tesouro, que era o Espírito Santo, já me sentia bem, já conseguia resolver muita coisa, mas eu precisava resolver a bagunça financeira, aquilo tudo que tinha causado todos aqueles anos de fracasso. E aí foi quando eu me lancei. Tudo mudou. O meu esposo logo veio para a igreja também e pegou firme. Hoje ele é uma pessoa de caráter, ele é um homem digno, carinhoso, presente. E financeiramente Deus nos honrou gradativamente. Na época, no início ele trabalhava numa empresa, eu trabalhava em outra. Aí foi quando veio a ideia, né, da marmoraria. Então Deus honra a cada minuto nós. A empresa hoje ela está com só 4 anos, mas é uma empresa renomada dentro da cidade. Temos os carros de trabalho, temos os carros da gente passear. Acabamos de adquirir um veículo para a empresa, um maior, mais novo, para poder estar atendendo a demanda, né? Hoje nós temos uma casa confortável, a gente mora bem, come bem, viaja. A gente tem condições de pagar uma escola particular, coisa que nunca era possível, né? Deus me deu muitas coisas maravilhosas. Ele me deu uma família abençoada, me deu carros, me deu empresa, me deu um marido maravilhoso e me deu o maior tesouro da minha vida, que é o Espírito Santo, é minha paz, é minha força, o meu equilíbrio, é uma plena felicidade, é a felicidade que ela vem de dentro, ela transborda. Por quê? Porque ali você reflete aquela felicidade, porque ela é sincera, ela é completa, não existe outra coisa que melhor, que te completa mais do que o Espírito Santo. Com a roupa só do corpo, Deus, eu vim pra confessar. Só sobraram algumas lágrimas escondidas no olhar. Não dá mais pra viver de falsa aparência, se eu sou o espelho da própria falência, com a alma pedindo socorro no fundo do poço. Já não quero nem lembrar de como eu cheguei aqui. Desacreditado da vida, só pensando no meu fim. Mas ouvi que és especialista em impossível, mesmo que o quadro seja irreversível, que pra tudo, Senhor, tem jeito, é só eu acreditar. Eu fui abandonado pela vida, abandonado e sem saída, comendo as migalhas que outros dão, como um pequenino cão. Só que eu descobri que Deus me ama. Nesse altar eu percebi que eu sou alguém. Vou agir a minha fé, vou me lançar. Meu Deus, eu sei, vou conquistar. Já não quero nem lembrar
de como eu cheguei aqui. Desacreditado da vida, só pensando no meu fim. Mas ouvi que és especialista em impossível, mesmo que o quadro seja irreversível, que pra tudo, Senhor, tem jeito, é só eu acreditar. Eu fui abandonado pela vida, abandonado e sem saída, comendo as migalhas que outros dão, como um pequenino cão. Só que eu descobri que Deus me ama. Nesse altar eu percebi que eu sou alguém. Vou agir a minha fé, vou me lançar. Meu Deus, eu sei, vou conquistar. Saiu há quanto tempo atrás, Danilo? Saí faz 5 dias, pastor. 5 dias. Saiu 5 dias atrás. Estava no presídio. Qual o seu nome? Silvia. Você foi pro presídio por quê? Eu fui para um tráfico de droga, um porte de arma e uma receptação. Pegou quantos anos? 9 anos, bispo. Ia ficar 9? Sim, senhor. Como é que você saiu de lá? Saí transformado. Sacrifiquei, fui pro altar. Como? Lá dentro, a única coisa que eu tinha lá para sacrificar era o que eu tinha lá dentro para me usar para mim próprio. Você ouviu da fogueira santa dentro do presídio? Sim, senhor. Aí o que eu tinha lá era 4 mantas, eu tinha uns 15 sabonetes, tinha Presto Barba, desodorante, meu banco, tinha blusa de frio, lençol novo, tinha tudo que ela mandava pra mim. E eu vi ali que a minha situação só tava indo de mal a pior, só tava destruição. Aí eu falei assim, pô, eu tô dentro do presídio, mas eu posso fazer. Eu vendi tudo que eu tinha, tudo. Já é ruim dormir dentro de um presídio, porque o local é carregado. Ainda mais dormir sem uma manta, dormir na pedra, dormir no colchão sem lençol, sem nada. Eu falei, não, mas Deus vai me honrar. Eu tenho certeza que o ano novo de 2019 eu vou estar lá dentro. Aí eu peguei tudo, não fiquei com nada. Lá dentro? Lá dentro do presídio. E você aqui fora? Eu também, catei salário, o dinheiro que eu tava guardando também, coloquei no altar também. Ele foi me dando, vendendo as coisas, eu fui pegando o dinheiro dele, colocando no envelope, fui... Você vendia as coisas lá dentro, dava pra ela e você trouxe no altar? Vim, trazia tudo no altar, colocava tudo no altar, o meu, dele, junto, e coloquei tudo junto, e Deus fez um milagre. O que aconteceu lá dentro? Lá dentro, bispo, eu fui batizado com o Espírito Santo. Primeiramente, claro, eu fui me libertando, que eu tinha vício. Fui me libertando, depois os pastores foram lá, me batizaram lá dentro do presídio. Fui me limpando, me libertando. Tive um encontro com Deus e fui batizado com o Espírito Santo na busca. Quando eu estava escutando o Obreiros em Foco, ali eu já determinei que eu ia sair daquela oração. Dentro do presídio? Dentro do presídio, pastor bispo. E tem gente dentro da igreja, rapaz, que não é. É porque tem pessoa que corre do altar, acha que não tem como. Mas lá dentro eu fiz o possível e o impossível. Eu fiquei sem nada, fisicamente, mas eu tinha certeza que Deus era comigo. Saiu agora? Saí. E o que eles falaram? Você ia sair quando? Eu ia sair, eu ia ficar mais 3 anos ainda preso, para depois eu ganhar liberdade. Mas Deus, minha cadeia de 9 anos caiu para 5 anos e 8 meses. E eu já estava ultrapassado da data de eu ir embora. Me mandaram para o semiaberto em Bauru, aí de lá eles me deram minha liberdade. Tá livre? Tô livre. Vai voltar pra prisão quando? Só para pregar a palavra de Deus. Deus abençoe muito mais. Muitas pessoas atribuem os seus fracassos por se considerarem fracas, pobres, rejeitadas. No português mais claro, um zero à esquerda. Deus escolhe as pessoas mais insignificantes, as pessoas que são mais rejeitadas, as pessoas mais pobres, as pessoas que são mais zero à esquerda, as pessoas que dizem assim, eu não sei o que eu vim fazer nesse mundo, porque a minha vida tem sido um mar de dor. Mas o que muita gente não sabe é que Deus escolheu exatamente pessoas assim que o mundo cuspiu e desprezou. Seja qual for a sua condição, você é um escolhido. O Espírito do Todo-Poderoso quer vir descer sobre você, juntar o poder dele com a sua forcinha insignificante e multiplicar. E fazer você
ser mais forte do que os fortes desse mundo. A reunião de quarta-feira tem levantado um verdadeiro exército de escolhidos. Pessoas que, através dos ensinamentos da palavra, têm aprendido a valorizar e conquistar a maior de todas as dádivas, o recebimento do Espírito Santo. Participe você também da Escola da Fé. E na oportunidade, vamos participar da Santa Ceia do Senhor, quarta-feira, às 10, 15 e 20 horas, no Templo de Salomão, ou em uma Universal. Meu nome é Wallace, tenho 28 anos. Na minha infância eu sofri muito, devido que a minha família era humilde, não tinha o que me dá de comer, o que me dá de vestir, para me ser feliz, como as outras crianças tinham. Então ali fomos crescendo, e eu sempre queria ter uma roupa, mas eu não podia ter, porque minha mãe não tinha condição. Eu sempre queria ter um tênis, não podia ter, porque minha mãe não tinha condição. Fui tendo as amizades de adolescência e dali eu comecei a mentir para minha mãe. Comecei a mentir, falava que ia para um lugar, sendo que eu estava indo para o baile funk, onde ali tinha droga, onde ali tinha pessoas armadas, pessoas fazendo todo tipo de errado. Então eu indo para esses lugares, eu passei a olhar e vi a vida que eles tinham. E eu tinha um primo que ele era de uma facção, e foi que eu falei, poxa, se eu seguir essa vida, eu vou ter tudo que eles têm. Foi quando os amigos falaram assim, poxa, você tá aí, tá meio triste, você tá aqui com a gente, mas tá triste. Olha, vamos usar essa droga aqui que vai deixar você alegre, vai deixar você sorrindo. E foi aí que eu usei a primeira maconha. E eu achei interessante porque me deixou alegre, me deixou feliz. Então eu falei, poxa, então eu vou continuar usando isso. E foi daí que eu me envolvi. Aí eu passei a usar outros tipos de drogas, como lança-perfume, loló. Então eu me envolvi tanto que eu queria fazer mais para que eu fosse conhecido no meio deles. Foi aí que eu conheci uma moça, que eu passei a me envolver com ela e eu não sabia que ela era de um centro de Umbanda. Aí foi aí que eu me envolvi com um centro de Umbanda. Eu passei a morar dentro de um centro de Umbanda porque eu não tinha moradia, porque eu saí de casa. Então foi aí que eu entreguei a minha alma para o diabo, para o Exu. Ele representava algo importante para mim. Então, para mim, ele era um primeiro na minha vida, porque nos meus corres que eu fazia, nos assaltos, nas trocas de tiro, eu sempre confiava a minha vida na mão dele. E foi aí que eu fui fazer um assalto. Fui fazer um assalto no banco e foi nesse dia que eu cheguei a ser preso. Então, eu fiquei ali pouco tempo. Nesse pouco tempo que eu fiquei preso, eu falei, quando eu sair daqui, eu vou fazer melhor, vou mostrar para eles que eu sou capaz. Foi num dia que ela falou, eu não quero mais nada com você. E nesse dia eu bati tanto nela, eu quase matei ela, eu biquei na cara dela, biquei as costas dela, dei chute na cara dela. E eu revoltado, falei, aí foi nessa hora que o diabo falou, olha, você já bateu nela, agora tira a sua própria vida, pula da pedreira. Então eu fui até aquela pedreira e ele falou, se joga. E foi aí que eu me joguei, pensando que aquela dor, aquele sofrimento de tudo que estava acontecendo na minha vida ia acabar. Então foi aí que alguém apareceu, uma pessoa apareceu no momento, que é caminho dessa pedreira, e foi aí que ele foi, uma pessoa, um rapaz, foi lá e me tirou. Então aquilo me levou a buscar Deus, porque alguém já tinha falado para mim que existia um Deus que podia mudar a minha vida. E encontrei o rapaz que sempre ele passava na boca de fumo e me chamava para ir para a igreja, para buscar Deus, falava de Jesus para mim, e eu sempre falava para ele, se você continuar me chamando, eu vou pegar uma madeira, vou dar na sua cabeça. E justamente no primeiro dia que eu fui na igreja, eu encontro ele na porta da igreja. Foi aí que ele falou, participa da reunião, eu participei daquela reunião. Lembro como hoje que o pastor falou de um servo bom e fiel. E aquilo ficou na minha cabeça. Se pro tráfico eu era um servo bom e fiel, eu servia o diabo, eu servia ali o dono da comunidade com todo o meu coração, com toda a minha força, porque eu não posso servir esse Deus que ele está falando. Tomei uma decisão de me batizar nas águas, me batizei nas águas, que ele chegou a citar em batizar nas águas. Eu percebi que Deus ele tinha me perdoado de tudo aquilo que eu vinha cometer, tudo aquilo que eu cometi, tudo aquilo que eu falei, tudo aquilo que eu vinha fazendo. Então, dali teria uma nova vida.
o pessoal do tráfico me chamaram para me roubar, me chamaram para me usar droga, me chamaram para beber, mas eu já estava decidido dentro de mim. Eu já estava com uma certeza que Deus já tinha mudado a minha vida. E foi aí que eu falei, não quero mais. Eu larguei a bebida, larguei as drogas, e foi aí que eu comecei a pegar firme. Todos os dias eu estava indo na igreja, todos os dias eu estava buscando a Deus. Eu ouvi falar do Espírito Santo, que o Espírito Santo transforma, que o Espírito Santo, ele é o que vai dar força, é o que vai te guiar, é o que vai dar força em questão das tentações, é o que vai fazer você permanecer no caminho de Deus, inclusive dar a salvação. E eu passei a ouvir aquilo, o pastor falando, eu falei, eu quero ter esse Espírito Santo. E foi aí que eu me entreguei, eu buscava, eu acordava na madrugada, eu fazia propósito do trabalho até em casa, 2 horas andando. Eu fazia de tudo para ter o Espírito Santo. Foi aí que um dia, numa sexta-feira, o pastor ele fazia uma reunião de busca no final da reunião de sexta-feira de libertação. Aí eu falei, eu vou buscar toda a minha força. Foi aí que eu busquei o Espírito Santo, falei para Deus, falei assim, meu Deus, eu dei tanto para o diabo, eu fiz tanto para ele, eu abri mão de muitas coisas para ter o diabo dentro de mim, para ter o espírito do diabo dentro de mim. Então agora eu vou sacrificar minha vida no teu altar. Foi naquele momento que o Espírito Santo veio sobre a minha vida e naquele momento eu percebi uma alegria dentro de mim. Aquela paz que eu senti era diferente, aquela felicidade que eu senti era diferente que quando eu era do mundo, quando eu era do tráfico. O desejo também de ganhar almas era imenso. Quando eu era do mundo, eu chegava na minha família, a minha família, ela sempre falava, já chegou o capeta. Já chegou ele para atormentar, para perturbar a família. Depois que eu recebi o Espírito Santo, foi ao contrário. Chegou a pessoa que vai ajudar a gente. Chegou um homem de Deus. Então, hoje, depois que eu recebi o Espírito Santo, Deus preparou, claro, preparou uma moça de Deus, uma mulher de Deus, que hoje ela me ajuda, ela é minha companheira. Nos momentos difíceis ela está do meu lado. O Espírito Santo hoje representa para mim a minha maior riqueza. Não existe outro em primeiro da minha vida. O Espírito Santo para mim é o meu guia, o que me protege, é o que me conduz à salvação, o que me conduz à vida. Então ele para mim hoje ele é especial, ele é o primeiro, o único. Graças a Deus. Você vê? Você está vendo aí a confirmação do texto sagrado, do que nós havíamos pregado. Para que Jesus pudesse mandar o Espírito Santo, ele teve que subir. Mas para ele subir, ele teve que morrer. E ele morreu no sacrifício. A mesma coisa tem que acontecer com cada um de nós. Se queremos receber o Espírito Santo, que já foi enviado, já foi. O Espírito Santo, quando vier sobre você, minha amiga, meu amigo, ele não vai sair do céu, diretamente do céu, não. Ele já está aqui na terra. Ele está aqui. E quando você sacrificar a sua vida, os seus pecados, a sua vida errada, a sua vida indevida, então ele desce sobre você. Ele já está aí, ele está sobre a sua vida, a sua cabeça. Ele só vai entrar em você quando você sacrificar, subir no altar e colocar a sua vida por inteiro, 100%, incondicional. Ó Deus, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu pretendo ser ou pretendo ter, eu coloco aqui neste altar. Você está dando a sua vida por inteira para ele. Aí, ele imediatamente, como um toma lá da cá, ele vem sobre você. Porque assim, da forma como você se entrega com sacrifício, ele está vendo que o filho dele, Jesus, também sacrificou para que ele pudesse vir aqui e descer sobre você. E ele vendo você sacrificando, não tem outra opção. Não existe a chance de você não receber o Espírito Santo. E é automático. É assim. É uma troca imediata. Você dá a sua vida, recebe a vida dele. E aí, já era para o mundo, já era para o inferno, já era para Satanás. Aí você pode dizer, Satanás, você perdeu. Você acabou de perder a minha vida. Esse é um fato, minha amiga e meu amigo.
Jesus deu a vida dele para que nós pudéssemos receber o Espírito dele. E então, está aí o que nós temos que fazer. Essa é a receita para receber o Espírito Santo. Aí, muitas pessoas dizem assim, mas bispo, eu já sacrifiquei, eu fui no altar, coloquei a minha oferta lá, eu coloquei o meu tudo. Ah, pera lá, você não colocou tudo. Você colocou dinheiro, você colocou só dinheiro. Você não colocou a sua vida, você não abandonou os seus amantes, as suas amantes, você não abandonou a mentira, o engano, você não abandonou as drogas, você não abandonou os vícios, você não abandonou os pecados. Mas se você não abandonou os pecados, como é que você quer receber o Espírito de Deus? Você acha que o Espírito Santo vai descer sobre uma pessoa que vive ainda no pecado? Não tem jeito. Então, bota a cabeça para pensar, minha amiga, meu amigo. Bota a cabeça para pensar, não vem com desculpazinhas farrapadas, não. Ah, eu fui lá, coloquei a minha oferta e não aconteceu. Não aconteceu porque você colocou apenas o monetário. Você apenas colocou moedas. Você apenas colocou notas. Você não colocou a sua vida. Essa é a realidade. E assim sendo, não tem negócio. O Espírito Santo só vem para aqueles que realmente se entregam de corpo, alma e espírito e querem viver uma vida nova. Graças a Deus. Vi quando você chegou aqui neste lugar, dentro do peito uma vontade de chorar. No coração uma questão pra resolver. Vi você tentando amenizar o sofrimento, fazendo tudo pra fugir desse momento, só não sabendo realmente o que fazer. Sei que é tão difícil encontrar uma saída. Você não sabe mais o que fazer da vida. Perdeu o rumo, o caminho a seguir. Hoje, mais uma vez, você tentando se encontrar. Meio sem jeito entrou aqui neste lugar. Pode falar, estou aqui pra te ouvir. Foi bom você ter vindo aqui me procurar. Eu sou teu Deus, estou aqui pra te ajudar. De hoje em diante, com você sempre estarei. Agora, a sua vida está em minhas mãos. Qualquer problema, eu sou a solução. Pode falar, estou aqui pra te ouvir. Foi bom você ter vindo aqui me procurar. Eu sou teu Deus, estou aqui pra te ajudar. De hoje em diante, com você sempre estarei. A sua vida está em minhas mãos. Qualquer problema, eu sou a solução. Pode
pode falar, estou aqui pra te ouvir. Muitas pessoas atribuem os seus fracassos por se considerarem fracas, pobres, rejeitadas. No português mais claro, um zero à esquerda. Deus escolhe as pessoas mais insignificantes, as pessoas que são mais rejeitadas, as pessoas mais pobres, as pessoas que são mais zero à esquerda, as pessoas que dizem assim: eu não sei o que eu vim fazer nesse mundo, porque a minha vida tem sido um mar de dor. Mas o que muita gente não sabe é que Deus escolheu exatamente pessoas assim que o mundo cuspiu e desprezou. Seja qual for a sua condição, você é um escolhido. O Espírito do Todo-Poderoso quer vir descer sobre você, juntar o poder dele com a sua forcinha insignificante e multiplicar. E fazer você ser mais forte do que os fortes desse mundo. A reunião de quarta-feira tem levantado um verdadeiro exército de escolhidos. Pessoas que, através dos ensinamentos da palavra, têm aprendido a valorizar e conquistar a maior de todas as dádivas, o recebimento do Espírito Santo. Participe você também da Escola da Fé. E na oportunidade, vamos participar da Santa Ceia do Senhor, quarta-feira, às 10, 15 e 20 horas, no Templo de Salomão, ou em uma Universal. Olha, conforme nós havíamos prometido, nós vamos colocar agora a conversa do... Eu tinha falado que era o pai de santo, mas não é pai de santo, não. Porque a voz dele a voz é tão rouca, e eu pensei que era homem. O Marabô, a entidade chamada Marabô, fala com uma filha, uma das filhas de santo dele. Mas só que o Marabô não é homem, é mulher. É uma mulher. Eu não sei se você vai notar essa diferença. Porém, vai aí uma fala dele com a filha de santo. Preste atenção, aumente o som do seu rádio, do seu televisor e pare de fazer qualquer coisa para você ouvir rapidinho. Ouça, por favor, porque você precisa saber disso. Todos precisam saber disso. Por favor, pode rodar. Então, Padrinho Marabô, como que é o inferno? Como que é o outro lado da vida? Como que é o céu? Você está curiosa? Ah, eu estou. E qual é o outro lado? Sim. O lado aonde vocês vão e que não tem mais volta. É tudo, eu queria saber de tudo. Primeiro, o inferno não é como vocês imaginam. O inferno é assim, um lugar de dor, de muita dor. Nossa. Aí eu não quero ir pra lá não, quando eu morrer. Você vai. Sabe por que você vai? Porque você faz a minha vontade. A dor me alimenta. O medo nos olhos daqueles que estão gemendo no inferno. A dor deles é bem maior. E lá, vou te dizer uma coisa. 1000 desce e 2 sobe. Mais desce comigo do que sobe pra cima. Isso faz medo? Medo você vai ter quando tua alma se grudar nessa matéria imunda que é de você. Quando a matéria ficar e a alma sair, vai ser ótimo pra mim. Porque quando a alma desgruda, já se acabou todas as oportunidades que o humano podia ter. Minha mãe, porque eu não tenho, senhor. Mas eu sou seu pai. Ah, é? Eu sou que seu. Padrinho. Então. Virou pai. Entendeu? Entendi.
Eu também já fui anjo, Luiz. Você já foi anjo? Já. Nossa, o programa era bom. Agora vou dizer pra você como é o outro lado. O lado que eu não posso ir mais. Porque se eu pudesse, tivesse a chance de... eu teria voltado. Que é a chance de ser de novo um anjo de luz. E eu não posso ser mais. O lado lá de cima, a dor já não existe. Não existe mais sofrimento. Não existe mais mal algum que atinge. Lá em cima é alegria. Sofrimento já não acaba desgraça. Mas muitos pastores que dá pra estar lá em cima estão lá embaixo, sabia? Tem muitos pastores que se dizem de luz e tem o espírito dele. Confia muito, porque muitos estão lá no inferno, muitos que estavam pregando a verdade, agora estão lá gemendo no inferno. Sabia? Nossa. Não era nem pra eu ter te falado essas coisas. Não era nem pra eu ter te contado. E eu vou te dizer uma coisa. Não conta pra ela aqui. Não conta pro meu cavalo. Nada disso que eu te disse. Tá bom. O que ele quis dizer assim, que falou sobre a verdade da igreja? Não sei o que, de se libertará, não sei o que lá. E pra Universal não sei por quê. Lá não. Lá não tem nada que me agrada. Nada lá me agrada. Eu odeio eles. Com toda a minha ira. Com toda a minha raiva. Só que tem pastores que eu estou como leão, uivando para devorar. Eu estou cercando cada um. Eu estou de olho em cada um. E eu quero arrancar aquele coração. O coração que é cheio do Espírito Santo. Esse coração eu quero ir. Esse coração eu quero arrancar com as minhas garras. Tem pastores que estão dentro das igrejas para arranjar, sabe o quê? Rabo de saia. Para arranjar fêmea. Tem uns que estão, sabe pra quê? Pra ter título. Mas o amor às almas já perdeu há muito tempo. Já perdeu há muito tempo o amor às almas. Muitos perdeu o amor às almas há muito tempo. Sabia? Em meu tempo, aqui nesse mundo de vocês, nessa terra, meu tempo tá se acabando. Eu tenho que levar muitas e muitas almas. Levando eu? Não levando você. A escolha quem faz é você. E a escolha sua tá sendo o quê? Não é estar do lado da sua mãezinha. É. Então, você me pertence. Em breve, você verá quem eu realmente sou. Yeah. Você entendeu? Você assistiu, ouviu, entendeu? O áudio não tá tão bom, porque essa gravação foi feita dentro de um terreiro, um trabalho lá, na sessão que eles têm lá. Então não tem um áudio bom, mas dá para entender qual é o objetivo do diabo. Dá para entender qual é o objetivo dele com respeito à sua vida, com respeito à minha vida. Ele diz que ele ruge como leão, ele está rodando como leão. Ele quer a minha vida, quer a vida dos meus colegas. Então, quem dá bobeira, quem se entrega ao luxo, à vaidade, quem se entrega a desejos errados, ilícitos, que ele falou aí que muitos pastores querem apenas para tirar proveito de mulheres, outros querem título. Então, minha amiga, meu amigo, você sabe que só tem um jeito da gente se fortalecer, da gente vencer esse inferno, é ter o Espírito Santo. Graças a Deus
que o Espírito do Altíssimo já desceu em mim e tem estado comigo nesses 54 anos de vida. Graças a Deus, aleluia. Mas eu fico pensando naqueles que estão por aí, que estão zanzando por aí, em busca de satisfação pessoal, satisfação da carne. Eu assistindo o programa Entre Linhas e eu vi que uma psicóloga, ela disse que as pessoas se automutilam por uma razão, é que a alma delas está sofrendo tanto, para diminuir a dor da alma, elas procuram infligir, elas preferem sofrer no corpo, então elas cortam os seus corpos, elas fazem passar gilete no seu corpo, e por causa disso, ela se esquece um pouquinho da dor da alma. Agora, você imagine, se o corpo vai ficar por aqui, o corpo vai ficar... Quando a alma descolar do corpo, se a pessoa não tiver o Espírito Santo, ela vai direto para o inferno. Ela vai exatamente para o lugar de dor. O lugar que ele falou, muita dor. Você reparou isso? Muita dor. Que a pessoa aqui nem imagina o que é o inferno. É claro que quem não crê em Deus, diz assim, eu não creio no diabo, eu não creio em nada disso, eu não creio que a gente vá para o inferno. Você acha que Deus, sendo bom, maravilhoso, amor, vai deixar alguém ir para o inferno? Não, Deus ele não tem como evitar, porque quem faz as escolhas somos nós. Se eu vivo neste mundo, se eu tenho vivido neste mundo com escolhas de acordo com a palavra de Deus, a justiça, viver longe do pecado, então eu estou garantindo a minha salvação eterna. Eu vou garantir os céus, e lá não haverá dor, não haverá mais choro, nem lágrimas, nem sequer lembranças do que nós sofremos aqui embaixo. Porém, quando a pessoa se mantém no pecado, quando ela morre, a alma dela vai direto para o inferno. E não tem missa, não tem reza, não tem fita amarela, não tem nada que possa mudar essa situação. Desculpa falar assim, tão francamente, mas essa é a realidade, é o que está escrito na palavra de Deus. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Depois disso, vem o juízo. Mas enquanto o juízo não acontece, enquanto Deus não fizer o juízo, enquanto Ele não ressuscitar os que estão no inferno, trazer os que estão no inferno para serem julgados, as pessoas vão ficar sofrendo lá no inferno. Depois, no dia do juízo, as pessoas que estão no inferno vão ser ressuscitadas. Mas não vão ser ressuscitadas para viver no céu, não. Elas vão ser ressuscitadas para serem julgadas. Porque o julgamento de Deus não é agora. Deus não manda ninguém para o inferno, Ele não julga ninguém, vai para o inferno. Esse vem para cá, aquele vai para lá, para o inferno. Não! As pessoas que escolhem o inferno e vão para o inferno. Por quê? Porque quiseram servir o diabo. E ele falou, o Marabô falou, olha, você me serve. Se você me serve, eu sou seu pai. Então, quando a pessoa morrer, ela não tiver escolhido ou feito a escolha certa, não tiver recebido o Espírito de Deus, ela vai direto para o inferno. E quando a pessoa vai direto para o inferno, ela fica chorando, gemendo, urrando de dor lá, até o juízo final. No juízo final, ela vai ressuscitar e Deus então vai julgá-la. E então, aí sim, que Ele vai condená-la. Ele vai condená-la ao lago de fogo e enxofre, onde há choro e ranger de dentes por toda a eternidade. É isso que está escrito na palavra de Deus, minha amiga, meu amigo. Agora, eu quero que você pense na sua vida. De repente você é aquela criatura que está investindo todas as suas forças para ter um visual melhor, para ter um rosto melhor,
você enche a cara de botox, faz estética, faz ginástica, faz musculação, faz isso, faz aquilo, porque você quer ter um corpo perfeito. Tudo certo. Porém, esse corpo, um dia, cedo ou tarde, vai descer a sepultura e vai apodrecer. E a alma? A alma que você não deu comida, a alma que você não deu água, a sua alma que você não alimentou, o que vai acontecer dela? Ela que vai viver a eternidade. Vai viver a eternidade com Deus ou com o diabo. Depende da sua escolha. Depende da sua escolha. Só você pode escolher. A gente pode pregar o evangelho, mas cada um tem que fazer a sua própria escolha. Eu fiz a minha. E eu estou tentando levar esse conhecimento que Deus me tem dado para aqueles que querem salvar a sua alma. Nós vamos falar com Deus nesse momento. Prepare-se, junte-se conosco, junte-se, põe a mão no seu televisor, no seu rádio receptor e vamos elevar os pensamentos a Deus. Se você quiser, você pode entregar a sua vida para Jesus aí agora, nesse momento. Se você entregar de todo o seu coração, com todas as suas forças, de toda a sua alma, você recebe o Espírito Santo aí mesmo. Você recebe o Espírito Santo aí mesmo e agora mesmo. Vamos falar com Deus. Ó Pai querido, meu socorro presente nas minhas tribulações. O socorro presente nas tribulações daqueles que têm confiado suas vidas nas tuas mãos, na tua palavra, obedecido a tua palavra. Nesse momento, enquanto nós estamos pensando em ti, nas tuas promessas, muitas pessoas estão pensando nos seus sofrimentos, nas suas dores, nas suas mazelas. Então eu penso que o Senhor abra os olhos dessas criaturas, os olhos espirituais, para que elas possam compreender, entender a tua vontade, o plano para a tua vida, para a vida delas. Então eu te peço, meu Senhor, agora mesmo, torna possível que essa criatura seja livre aí agora, nesse momento, onde quer que ela esteja, em casa, no trabalho, na rua, no hospital, no presídio, na rua ou qualquer lugar, debaixo de um viaduto, não importa. Onde quer que ela esteja, meu Pai, o Espírito do Senhor venha sobre ela, receber a vida dela. Ela está dando a sua vida para ti, então, meu Pai, receba aí agora e faça dela mais uma cheia do teu Espírito. Em o nome do Senhor Jesus eu te peço e te agradeço. E os que creem digam amém e graças a Deus. Eu fico por aqui, deixar essa música com você e amanhã estarei de volta. Espero que até amanhã você resolva o seu problema por toda a eternidade. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. 얻습니다. 내가 케이크가 실증나면 내가 갈 수 있는 모든 곳을 찾아다니며 여자가 거절할 때마다 웃겠다고 말하러 왔기 때문에 그는 나를 일주일 내내 데리고 갔다. 부인하다. 이번에는 중요한 문제이므로 그녀가 도와줄 것이라고 확신합니다. 나는 파리처럼 자연스럽게 그의 집으로 날아가서 방으로 달려가서 말을 하고 문을 열고 다리에 머리를 묶고 자고 있던 돼지를 넣었다. 트엉이는 10시가 넘어서까지 바꿔줬는데 아직도 깨어나지 않더라고요. 내레이션 반대. 상황은 끝났습니다. 빌다. 이번에는 내 남자친구인 척 도와주세요. 당신이 아름답다면 우아하게 말하고 가끔 웃으십시오. 사랑에 대해 이야기하고 비웃는 것입니다. 그의 얼굴은 여전히 졸리고 졸렸지만 상황을 이해했다. 그래서 그것은 자신감에 대해 이야기합니다. 내가 실제로 그렇게 하면 그들은 때때로 당신이 세상에 있다고 생각하고 말하고 나서 전화로 가서 무언가를 누른 다음 확고한 목소리로 나에게 말합니다. 걱정하지 마세요. 언니, 내가 도와줄 테니 꼭 친구들에게 자랑하세요. 이 계좌번호는 이전되었습니다. 나는 몇 초 동안 깜짝 놀랐다. 결혼, 아무것도 할 줄 모르는 사람들, 빈을 서두르지만 그 본질을 이해하는 사람들. 너무 신나서 휴대폰을 꺼내서 몇 척이라고 신고했어요.
그는 단지 웃었고 다시 잠들 수 있도록 집에서 나가라고 말했습니다. 나 역시 그날 훨씬 더 확신에 찬 기분으로 떠났다. 리는 나에게 자기보다 먼저 와서 준비하고 스스로 가라고 했다. 운명의 날이 왔습니다. 물어보세요. 모두가 애인을 데리고 먹고 마시게 됩니다. 다행이다. 미니가 혼자 가는 모습을 보고 무척 기뻐했을 것 같다. 하지만 나는 그것이 곧 미소를 짓지 않을 것이라는 것을 압니다. 그러다가 린이 등장한 순간 그녀는 빨간 립스틱을 바르고 있었고 머리는 약간 웨이브가 있었고 머리는 세 가닥의 촘촘한 컬로 되어 있었다. 왜, 예전에는 어떻게 생겼는지 몰랐어요. 정확히는 그렇습니다. 내가 올라가서 동창회에 들어가자 테이블 전체의 시선,